Fala, galerinha da primeira série. Vamos lá, mais uma aulinha agora com a Geografia 2, tá bom? Vamos lá. Vamos espelhar a tela aqui para iniciar, né? Daquele mesmo jeito, como eu falei na Geografia 1. O módulo 8 vai falar aí sobre as relações entre Estados Unidos, né? A relação dos Estados Unidos com o Canadá e com o México, tá bom? Galera, para nortear essas relações, né? Estados Unidos, Canadá e México são os três países que compõem a América do Norte. Então, é praticamente um continente inteiro somente para esses três países. E como que são essas relações? Bom, a gente precisa iniciar falando do NAFTA, tá? Que é o Acordo de Livre Comércio, né, entre Estados Unidos, Canadá e o México. Esse acordo, basicamente, cria uma zona de livre comércio, ou seja, uma área onde você pode importar e exportar produtos sem nenhuma barreira econômica, sem nenhum tipo de imposto ou algo do tipo, né, sobre importação. Então, é como se um produto produzido nos Estados Unidos fosse o mesmo produto que foi produzido no Canadá ou produzido no México. Basicamente, os produtos podem transitar livremente. Até aí, tudo bem, tudo maravilhoso, né? Até aí, ok. Mas o NAFTA ele tem alguns pontos negativos, tá bom? Diferente, por exemplo, de blocos econômicos como o Mercosul, né, como a União Europeia, o NAFTA ele afeta principalmente o setor industrial, né? Porque a partir do momento em que você quebra essa barreira, o conceito de indústria nacional acaba ficando muito defasado, né? Entre Estados Unidos, Canadá e México, não adianta de nada um produto ser produzido nacionalmente, porque o valor dele vai ser o mesmo do que um produto feito em algum dos outros dois países, entende? Então, para a gente, o NAFTA ele é um acordo econômico, é um bloco econômico que, para que ele desse certo, os países teriam que viver no mesmo patamar econômico. Estados Unidos e Canadá são países desenvolvidos, beleza, mas o México não. O México é um país subdesenvolvido, é um país, né, que está ali na classe dos países subdesenvolvidos. E o que isso é? Qual é o problema que isso traz, né? O fato de existir um país ali que tem uma condição econômica diferente dos outros. Bom, para os Estados Unidos e para o Canadá, isso é positivo. O México ser um país subdesenvolvido, afinal de contas, né, eles poderão instalar fábricas lá pagando uma mão de obra extremamente barata. É isso que eles fazem. Eles colocam várias indústrias no México para pagar uma mão de obra muito, muito barata. Eles poderiam, né, colocar eles podem aproveitar, né, a grande população que existe no México para vender mais produtos, é algo positivo. Agora, para o México, isso é algo ruim. Por quê? Porque, cara, pensa comigo, vamos lá. Nós aqui do Brasil, imagine se os Estados Unidos quebram as barreiras econômicas e fazem um acordo de livre comércio com o Brasil, como já existe até alguns projetos. Num primeiro momento, você vai achar o máximo. Por quê? Porque você vai poder comprar os produtos americanos sem impostos. Então, você vai comprar celulares, computadores, videogames, tudo isso pelo mesmo preço que os americanos compram lá. Num primeiro momento, isso vai ser maravilhoso, não é verdade? Mas depois, né, quando, né, os anos forem passando, as indústrias nacionais, né, ou seja, as indústrias brasileiras, não iam poder competir com as indústrias americanas. Elas iam quebrar, elas iam ter que parar de produzir. Né? Elas não iam ter mais para quem vender. Afinal de contas, você ia preferir comprar o quê? Um celular brasileiro, nacional ou um iPhone? Todo mundo ia preferir comprar um iPhone. Né? E isso é um efeito dominó. A partir do momento que as indústrias nacionais vendem menos, elas começam a fechar, pessoas perdem o emprego, e aí as indústrias estrangeiras começam a instalar fábricas aqui, pegam essas pessoas que foram desempregadas, né, que ficaram desempregadas, pagam salários muito menores do que elas recebiam nas indústrias nacionais e empregam essas pessoas a salários com exploração de mão de obra absurda, a salários extremamente baixos, tá bom? Então é mais ou menos isso que acontece no México. A indústria nacional praticamente não existe mais, né? O governo mexicano não conseguiu conter esse avanço, né, da economia americana e canadense dentro do México. Praticamente a indústria nacional não existe, não é? As pessoas, né, as indústrias que se instalam ali geralmente são indústrias americanas e que
e que essas indústrias vão explorar muito a mão de obra, principalmente a galera da fronteira com os Estados Unidos, aquela galera que fica perto do muro. Por quê? Porque ali são áreas muito densas, né? Muita população. Principalmente a galera que tenta entrar nos Estados Unidos não consegue e retorna. Só que muitas dessas pessoas, quando retornam dos Estados Unidos, elas tentam ultrapassar a fronteira e não conseguem, elas acabam ficando ali no México mesmo. Por quê? Porque elas não têm dinheiro para voltar para os seus países de origem. Muitas vezes elas vão só com o dinheiro da travessia, sabe? Então elas acabam ficando ali. Então é uma área extremamente favelizada, é uma área extremamente densa, né? Com um número de habitantes muito grande. E por isso, né? Por conta disso, por terem muitas pessoas, a mão de obra acaba sendo muito barata. Então é ali que vão ficar as indústrias americanas, né? As chamadas indústrias maquiladoras. Beleza? Então, o NAFTA, né, tem como principal problema a relação com o México, né, a exploração da mão de obra mexicana, beleza? Seguindo em frente, a gente vai falar dos impactos territoriais, né, assim, em termos de território. Como é que o NAFTA se desenrolou? Bom, existe a livre circulação de pessoas entre americanos e canadenses, tá? A população americana e canadense pode transitar livremente entre a fronteira, mas a galera do México não. Por quê? Porque como o México é um país subdesenvolvido, teoricamente o governo americano liberando a entrada de mexicanos, haveria uma imigração em massa para os Estados Unidos, né, da galera do México. Então, por isso aquela fronteira é fechada. Então, só aí já rola uma contradição, já existe uma contradição. Tá? Porque quando você cria uma zona de livre comércio, o livre trânsito de pessoas também está inserido nessa realidade. Se você limita o trânsito de pessoas só de um país desse bloco, a coisa já não está tão certa, tá? E o Canadá, né? O Canadá que é tão pouco falado aqui no Brasil, né? A gente dificilmente escuta uma notícia do Canadá, né? A galera fala muito pouco do Canadá. O Canadá é um país que tem pouca atividade industrial e ele vai depender muito da atividade industrial americana. Embora seja um país desenvolvido, por que o Canadá consegue, como o Canadá consegue ser desenvolvido mesmo não tendo uma indústria? Porque o número de habitantes é bem pequeno, né? O Canadá tem um número de habitantes muito pequeno, a maior parte do território não é habitável, né? O território do Canadá, boa parte dele fica já na zona polar, então é uma condição de sobrevivência humana bem complicada, tá? E a principal atividade canadense, né, a principal atividade do Canadá vai ser a extração vegetal, né, a produção de celulose. Tá? O Canadá é o maior produtor de papel do mundo. Tá? Então, isso é a principal atividade deles. Eles dependem muito da economia americana, eles dependem muito da indústria americana. Então, é um país desenvolvido que ainda tem uma dependência. Só que é uma dependência amigável, né? Afinal de contas, Estados Unidos e Canadá são países que um dia já foram o mesmo país, né? Enfim, eles têm uma relação muito boa economicamente entre si, tá bom? Atualmente, o Canadá ele passa por um processo, né, de separação de algumas partes do país. Porque, por exemplo, o Canadá tem dupla colonização, né? Uma parte do território foi colonizado pelos ingleses e outra parte pelos franceses. A província de Quebec é a província francesa mais famosa, né? Então, é onde se fala o francês como idioma oficial, né? É tão famoso, a galera comenta tanto que o Canadá tem 2 idiomas, né? O inglês e o francês. O francês ele é mais falado na província de Quebec. O Canadá ele consegue ter um dos maiores IDHs do mundo, tá? Um dos maiores índices de desenvolvimento humano do mundo, uma das melhores qualidades de vida, tá? E esses movimentos separatistas eles acontecem puramente por uma questão cultural. É um desejo de separação que essa população de Quebec tem porque eles não se identificam com o resto do país que vai adotar, né, os ideais norte-americanos, né, a cultura norte-americana. Além de Quebec, existem províncias menores também pedindo a separação. É o caso de Nunavut e Yukon. Tá? Nunavut e Yukon são também áreas de colonização francesa que desejam a separação pelo mesmo motivo que Quebec também quer se separar. Tá bom? Então, a gente, para fechar esse assunto do Canadá, a gente coloca o Canadá numa relação de dependência industrial. Não é uma relação de dependência que cria um domínio americano sobre o Canadá.
como é o caso do México. O México tem uma relação de dependência com os Estados Unidos que cria um domínio americano sobre o México. Só que o Canadá ele já está num nível de desenvolvimento econômico e social que não precisa, né? Não precisa ceder a esse domínio. E como eu falei, Estados Unidos e Canadá possuem uma ótima relação, então não há motivos, né, para que se crie, né, algum tipo de problema ou dominação, uma tentativa de domínio dos Estados Unidos sobre esse território. Tá bom? O maior problema que o Canadá enfrenta, de fato, são os movimentos separatistas que eu falei, né, da galera que faz parte dos locais de colonização francesa que deseja separação. Beleza? E falando agora do México, né, que é um país que tem grandes problemas econômicos e sociais, boa parte deles por conta do NAFTA, tá bom? Embora ele está num patamar bem semelhante com o Brasil, é um país subdesenvolvido, mas que está entre as 20 maiores economias do mundo, entendeu? Ele tem uma economia grande, boa, mas só que o número de habitantes é muito grande e a dependência americana também é enorme. Então isso acaba puxando o México para baixo, né? Acaba, né, dando uma trava no desenvolvimento mexicano. Ok? O maior problema que eles enfrentam atualmente é a desigualdade social. A galera que vive ali próxima da fronteira com os Estados Unidos é uma galera que vai ter graves problemas sociais, uma pobreza, miséria, fome, tudo isso. Já a galera que mora mais para próxima ali, né, mais para a região sul do país, né, que vai viver naquelas áreas próximas do Caribe, essa área vai ser uma área de maior poder aquisitivo, né? Cancún, né, que é muito famosa, um destino turístico muito famoso, né, de vários turistas do mundo. Então, a área ao sul vai ser a área com maior poder aquisitivo e a área ao norte, a área de menor poder aquisitivo. Tá bom? Os Estados Unidos construíram um muro entre o México e o seu território para tentar frear essa migração ilegal. Por quê? Porque as políticas imigratórias do México são bem mais brandas do que as dos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, nós aqui, brasileiros, se a gente tentar ir para os Estados Unidos, tem todo aquele processo que todo mundo conhece. Né? Tem que fazer entrevista, tirar o visto é extremamente caro, é difícil de conseguir, tem que preencher um monte de requisito. Só que do México não. Se você quiser um visto do México, é de boa. Você vai lá, eu acho que é só o pagamento de uma taxa, você já é liberado para acessar o país, já pode entrar no país. Né? Por quê? Porque é um país que precisa do turismo, que precisa das pessoas chegando até lá, né? Tendo, né, essas pessoas chegando para ter, né, essa importância, essa movimentação de dinheiro aí estrangeiro. Tá bom? Então, por isso, né, o Canadá ele tem muitas facilidades, né, para que se entre ali, né, o Canadá não, o México, para que se entre no seu território. Então essa facilidade faz com que muitas pessoas que desejam estar nos Estados Unidos, que desejam entrar nos Estados Unidos, elas viajam até o México, lá elas contratam o serviço dos chamados coiotes, né? Os coiotes são essas pessoas que trabalham atravessando as pessoas ilegalmente para os Estados Unidos. E é uma travessia extremamente perigosa, porque ou ela é feita por um rio, né, que é onde não tem muro, porque é o rio que faz a divisão, só que é um rio altamente poluído com resíduo industrial, ou seja, provavelmente, né, você vai ter algum tipo de infecção, né, de doença de pele, se você entrar ali. É um rio extremamente frio em algumas épocas do ano, então pode causar uma hipotermia, várias pessoas já morreram de hipotermia. Na área onde existe o muro, né, onde a fronteira é terrestre. Tem gente que constrói túnel, tem gente que pula o muro. Só tem um detalhe, né? Por que isso acaba se tornando perigoso? Porque na legislação americana, o abate de imigrantes ilegais na fronteira é legalizado. Ou seja, se o guarda da fronteira vê o cara atravessando a fronteira e abater ele, ou seja, atirar nele, matar ele, ele não vai ser preso, não vai estar cometendo crime algum. Porque a prioridade é proteger a fronteira americana. Entende? Então, além disso, você cruzou. Se você encontrar um guarda, você não respeitar a ordem de parada, ele pode atirar em você. Isso pode. Muitas pessoas já morreram assim. Pessoas tentam entrar até mesmo pelas pontes, né, que existem, que ligam os Estados Unidos e México, que são as imigrações. As pessoas tentam entrar por ali dentro de caminhões, né, até dentro de motor de carro já foi encontrado, né,
pessoas tentando atravessar a fronteira. Então, essa questão da fronteira México e Estados Unidos é realmente problemática, são várias décadas, né, de casos aí sendo noticiados sobre essa questão da fronteira do México e dos Estados Unidos, tá bom? Galera, então para a gente finalizar, o que a gente conclui dessa questão do NAFTA? Que é um bloco muito positivo para os Estados Unidos e para o Canadá. Agora, para o México, não. O México ele já sofre mais com esse bloco. Professor, por que ele aceitou, então, fazer parte desse bloco? Pela questão do domínio que eu falei para vocês anteriormente. Os Estados Unidos têm um domínio muito grande, né, sobre o México. Então, não foi uma opção. Eles tiveram que aceitar. Tá? Não houve uma opção. Foi meio que obrigatório. Então, para eles não têm mais indústria nacional. O México não tem mais indústria nacional alguma. Né? O Canadá é um país que depende dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não tem domínio sobre ele. Dentro do Canadá e dos Estados Unidos tem a livre circulação de pessoas, entre o México e os Estados Unidos não. E a área próxima da fronteira no México é uma área extremamente pobre. Tá bom? Galerinha, eu acho que finalizamos aqui. Acho não, tenho certeza. Finalizamos. Agora façam aí os exercícios conceituais e contextualizados, tá bom? Para você poder fixar o conteúdo. Participem das nossas aulas ao vivo, são muito legais, muito interessantes e ajudam muito a você entender a matéria que foi dada, tá bom? E até a próxima aula, tá? Em breve estaremos aí de volta com o módulo 9, valeu? Beijão, abraço e até a próxima!